O apoio e valorização à vida à distância é um tratamento espiritual desenvolvido pelo Centro Espírita Fé, Amor e Caridade de Tramandaí. Este trabalho é realizado há 8 anos sob a coordenação espiritual de Ivone Pereira e demais benfeitores. Este tratamento espiritual visa atender o indivíduo em suas necessidades, bem como assistência espiritual de toda a família, encarnados e desencarnados. O tratamento deve ser realizado por 6 semanas, durante todas as segundas-feiras, no horário das 16 horas até as 16h30. Cada assistido deve permanecer conectado com a equipe espiritual, iniciando pela prece simples de abertura. Logo após, deve iniciar a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo e item sugerido anteriormente. Ao término da leitura, deve-se fazer a prece de encerramento, agradecendo a assistência e a companhia dos benfeitores espirituais. Para finalizar o tratamento, é necessário o autoabraço, reconectando-se consigo mesmo. Boa tarde, amigos. Bem-vindos a este trabalho de atendimento espiritual à distância, apoio e valorização da vida, sob a coordenação espiritual de Ivone Amaral Pereira. Vamos nos colocar em sintonia com essa equipe de benfeitores espirituais para nos acompanhar neste momento de fé, amor e caridade através da prece de abertura. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima de nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente e do corpo, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedir e Receber, item 10. O Espiritismo nos faz compreender a ação da prece ao explicar de que maneira o pensamento é transmitido. O pedido que é feito através da prece pode ser atendido por um espírito que recebe o nosso pensamento ou vem ao nosso encontro para atendê-lo. Para que possamos compreender como o pensamento é transmitido, é preciso imaginar todos os seres, encarnados e desencarnados, envolvidos no fluido cósmico universal, que ocupa todo o espaço. Assim, pode a atmosfera envolver toda a Terra. O fluido cósmico universal está presente em todos os mundos e é a matéria-prima para a composição de todos os corpos e de tudo o que conhecemos, desde os minerais, vegetais, animais e o homem. Assim como o som se propaga através do ar, o pensamento se propaga através do fluido cósmico universal e é impulsionado pela ação da nossa vontade. Porém,
Com uma diferença: as vibrações no ar atingem uma determinada distância, enquanto as vibrações no fluido cósmico universal se estendem ao infinito. Quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, esteja ele na Terra ou no espaço, forma-se uma corrente de fluido entre os dois, e o pensamento é transmitido de um para o outro, assim como o ar transmite o som. A intensidade desta corrente de fluidos dependerá da força do pensamento e da vontade de quem faz a prece. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É dessa maneira também que os espíritos se comunicam entre si e nos transmitem suas inspirações. Os encarnados, mesmo à distância, também podem utilizar a força do pensamento e da vontade para estabelecer comunicações, utilizando da mesma corrente fluídica. Essa explicação é para aqueles que não compreendem a utilidade de uma prece feita com sentimento e que vem do fundo do coração. Também tem por finalidade separar a prece das coisas materiais e tornar o seu efeito compreensível, mostrando que ela pode realmente atingir os seus objetivos. Porém, estará sempre subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, e a quem cabe tornar a sua ação eficaz. Pela prece, o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos, que vêm ajudá-lo a sustentar suas boas soluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Através desse auxílio, ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao bom caminho. Desta maneira, ele desvia de si os males que iria atrair para suas próprias faltas. Por exemplo, um homem sente sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e suporta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de lamentar-se caso não obtenha a cura através da prece? Não, pois ele poderia ter encontrado na própria prece a força para resistir às tentações. Podemos dividir os males da vida em duas categorias. Primeira, males que o homem não pode evitar. Segunda, males onde ele mesmo é o principal causador, devido ao seu desleixo e excessos que comete. Infelizmente, constata-se que os males onde o homem é o agente causador superam em muito os males que ele não pode evitar. Portanto, fica claro que ele é o principal responsável pela maioria de suas aflições e que poderia poupar-se, caso agisse com sabedoria e prudência. Todos esses sofrimentos resultam das nossas infrações às leis de Deus, que, se fossem seguidas com rigor, nos fariam felizes. Se não fôssemos além do limite para a satisfação das nossas necessidades, não teríamos as doenças, que são as consequências dos excessos, nem os problemas que elas ocasionam. Se colocássemos limite à nossa ambição, não teríamos o medo da falência. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos o medo da queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho ofendido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maledicentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaríamos as desavenças e as discussões. Se evitássemos fazer o mal a alguém, não teríamos o medo das vinganças e assim por diante. Suponha-se que existam males que o homem não pode evitar, mesmo com o auxílio da prece. Então, já não seria o bastante evitar aqueles que decorrem da sua própria conduta?
Para esses casos, a ação da prece é fundamental, pois ela tem por objetivo atrair a inspiração salutar dos bons espíritos, onde pedimos a eles a força necessária para resistir aos maus pensamentos, cuja execução poderia nos ser fatal. Nesse caso, não é o mal que os bons espíritos afastam de nós. O que eles afastam é o mau pensamento, que poderia nos prejudicar. Não interferem nos desígnios de Deus, nem nas leis da natureza, apenas tentam evitar que essas leis sejam infringidas, ao orientarem o nosso livre-arbítrio. Eles agem assim, de maneira oculta, sem que sejam percebidos, para que não nos consideremos submissos à sua vontade. O homem se encontra, então, na posição daquele que solicita bons conselhos e os coloca em prática, mas é sempre livre para segui-los ou não. Deus quer que seja assim, para que ele tenha responsabilidade pelos seus atos e para deixá-lo com o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso que o homem sempre receberá se pedir com fervor, e é nesse caso que se aplica as palavras de Jesus: peçam e vocês obterão. Se a eficácia da prece tivesse somente como objetivo livrar o homem dos males que decorrem da sua própria conduta, seu resultado já seria imenso. Estava reservado ao Espiritismo comprovar a ação da prece, ao revelar as relações que existem entre o mundo material e o mundo espiritual. Mas os efeitos da prece não se limitam somente a isso. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é negar a bondade de Deus. É recusar para si mesmo a sua assistência e para os outros o bem que ela poderia lhes fazer. Ao atender um pedido que lhe é dirigido, Deus procura recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que pede. É por isso que a prece do homem de bem tem mais valor aos olhos de Deus e também maior eficácia. O homem vicioso e mau não consegue orar com fervor e confiança, pois ele não possui o sentimento da verdadeira piedade. Do coração de um egoísta, daquele que ora com os lábios, saem apenas palavras e não os sentimentos da caridade que dão à prece todo o seu poder. Por isso, instintivamente, pedimos para que orem por nós aquelas pessoas que são boas, pois sabemos que suas preces serão mais ouvidas. A prece exerce uma espécie de ação magnética entre aquele que faz a oração e aquele a quem ela se destina. Pode-se pensar, então, que o efeito da prece está subordinado à força fluídica daquele que ora, mas não é bem assim. Os espíritos, pela ação fluídica que exercem sobre os homens, suprem, quando necessário, a insuficiência daquele que ora, seja através de uma ação direta em seu nome, seja dando-lhes, no momento da oração, uma força extra, desde que o julgue merecedor desse auxílio. O homem que não se considera suficientemente bom para praticar, através da prece, uma ação benéfica, não deve, por isso, deixar de orar em favor dos outros, por achar que não é digno de ser escutado. A consciência de suas imperfeições já é uma prova de humildade, e ela é sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa daquele que ora. Seu fervor e sua confiança no Criador são o primeiro passo para a sua conversão ao bem, e os bons espíritos sentem-se felizes em incentivá-lo. A prece que sempre é repelida é a do orgulhoso, que só confia em seu poder, em seus méritos e que julga estar acima da vontade de Deus. O poder da prece está no pensamento. Assim, ela não depende de palavras, nem de lugar, nem de momento, e muito menos da forma como é feita.
Portanto, pode-se orar em qualquer lugar e a qualquer hora, sozinho ou em conjunto. O lugar e o tempo de duração da prece são importantes apenas quando a pessoa encontra-se em um estado de recolhimento. A prece em conjunto tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e possuem o mesmo objetivo. É como se todos clamassem juntos e uma só voz. Mas de que adianta um grande número de pessoas estarem juntos para orar se cada um atua isoladamente e por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto que 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, vão orar como verdadeiros irmãos, filhos de Deus, e a sua prece terá mais força do que a prece das 100 pessoas. Preces inteligíveis. Se não entendo o que significam as palavras, serei um ignorante para com quem falo, e aquele que me fala também será o ignorante para comigo. Se eu fizer uma prece em uma língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe os frutos. Se louvarem a Deus apenas com o coração e não usarem palavras inteligíveis, como vão querer que um homem que só entenda a sua própria língua responda amém no final da oração que fizerem? É impossível, pois ele não entende o que vocês dizem. Não é que a intenção não seja boa, mas os outros não se melhoram com ela porque não a entendem. A prece falada só tem valor se suas palavras são compreendidas por aqueles que a ouvem. É impossível associar um pensamento àquilo que não se compreende, e o que não é compreendido não pode tocar o coração. Para a grande maioria das pessoas, as preces feitas em uma língua desconhecida são simplesmente um conjunto de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque o coração, é necessário que cada palavra transmita uma ideia, e se ela não é compreendida, não transmitirá ideia alguma. Nesse caso, as palavras são repetidas como uma simples fórmula, cujo benefício dependerá do maior ou menor número de vezes que forem repetidas. Muitos oram por dever, alguns até mesmo por hábito, pelo que se julgam estar quites, desde que tenham repetido a oração várias vezes, nessa ou naquela ordem. Deus vê o que se passa no fundo do coração, lê o pensamento e percebe a sinceridade de cada um. Acreditar que ele seja mais sensível com a maneira pela qual a prece é feita do que com a sua essência seria rebaixá-lo. Da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Os espíritos sofredores pedem preces, pois elas lhes são proveitosas. Quando percebem que são lembrados, sentem-se menos abandonados e menos infelizes. Além disso, a prece tem sobre eles uma ação direta, reanimar-lhes a coragem, estimular neles o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação dos erros que cometeram, e pode ajudar a desviar o pensamento do mal. Existem pessoas que não admitem a prece pelos mortos, porque para elas a alma só tem 2 alternativas: ser salva ou ser condenada às penas eternas. Em ambos os casos, a prece seria inútil. Sem discutir o valor desta crença, vamos admitir por um instante a existência dos sofrimentos eternos e imperdoáveis, a que nossas preces sejam impotentes para pôr um fim a esta situação. Ainda assim, seria lógico, caridoso e cristão não orar pelos condenados? Estas preces, por mais impotentes que sejam para libertá-los, não seriam para eles uma demonstração de piedade que poderia suavizar os seus sentimentos?
Na Terra, quando uma pessoa é condenada à prisão perpétua, mesmo que não se tenha nenhuma esperança de obter para ele o perdão, é proibido a uma pessoa caridosa ir aliviar o seu sofrimento? Quando alguém sofre de um mal incurável e não existindo para ele nenhuma esperança, deve-se abandoná-lo sem nenhum alívio? Lembrem-se que entre os condenados pode estar uma pessoa que tenha sido querida a vocês, um amigo, talvez um pai, uma mãe ou um filho. E só porque julgam que essa criatura não pode ser perdoada, por acaso recusariam a ela um copo de água para matar a sua sede? Um remédio para curar as suas feridas? Não fariam por ela o mesmo que a um prisioneiro? Não lhe dariam uma prova de amor, uma consolação? Pois bem, ao negarem a ela tudo isso, certamente não estariam sendo cristãos. Uma crença que endurece o coração não pode estar unida a um Deus que coloca como primeiro de todos os deveres o amor ao próximo. Negar a eternidade das penas não significa que não existam penalidades temporárias, porque é impossível que Deus, na sua justiça, confunda o bem com o mal. Portanto, negar a eficácia da prece seria o mesmo que negar a eficácia da consolação, dos encorajamentos e dos bons conselhos. Seria negar a força que se recebe da assistência moral daqueles que nos querem bem. Finalizamos este momento agradecendo o apoio de nossos amigos espirituais que nos acompanharam, seguindo confiantes e perseverantes na valorização de nossa vida e no Evangelho de Jesus, com a prece aos espíritos protetores do Evangelho segundo o Espiritismo. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida, dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos, espíritos protetores, que vos interessais por mim, fazei com que me torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Que assim seja. Permaneça nesse instante, sentado confortavelmente, para realizar o autoabraço. Abrace-se de maneira prazerosa e confortável e repita comigo: eu amo a Deus, eu amo a Jesus, eu amo a vida, eu me amo. Que assim seja.